achar dentro do perfil daquele cliente. Mas a minha pergunta para vocês é outra, né? Hoje, como é que está a prospecção de vocês, né? Desde o momento em que vocês nos encontraram, né? Nós abrimos, que vocês receberam o login de vocês, o cadastro de vocês. Como é que está o lado comercial de vocês, né? Porque o produto é importantíssimo a gente conhecer, né? Mas o que faz, né? Vamos dizer aí que 50 a 50%, né? É, esse 50% que é do lado comercial, como é que está esse lado de vocês em relação à prospecção de clientes? Se alguém puder me falar como se já montou alguns planos, se já está trabalhando de Bom, uma maneira em relação a isso. bom dia, Gilberto, tudo bem? Então, em relação aos treinamentos, eu já trabalhava, né? Trabalhava com as Simpalas. Eu tô vendo bastante diferença, eu trabalhei com eles há mais ou menos uns 2 anos. É bastante interessante a gente passar a sinceridade para o cliente, né? Onde, pelos treinamentos, eu consegui observar que aqui na Embracon tem isso, né? Diferente da outra empresa onde eu trabalhava. Em relação à captação de leads, eu até ia entrar em contato para receber alguma indicação, né? Como eu conseguiria estar recebendo mais leads. Por enquanto, eu estou usando uma carteira de clientes que eu já tinha, né? Com clientes de imóvel, mas essa é uma dúvida que eu tinha bastante. Coincidiu de você mandar esse link, né? Para a gente estar conversando sobre isso. Não, legal. Alguém mais está fazendo algum serviço já de prospecção, fazendo alguma divulgação em redes já sociais? Por enquanto, só fui enviando para minha família mesmo, pedindo eles indicações. Minha família é bem grande, porque eu ainda estou um pouco insegura com relação à negociação, porque eu não domino o produto 100% ainda. Então, eu estou focando mais nesse primeiro momento nos treinamentos. Achei alguns outros vídeos também no YouTube que dão algumas instruções sobre o produto. E aí eu estou fazendo isso por enquanto. Aí, por enquanto, eu não estou captando leads mais diferentes e tudo mais. Por enquanto, eu estou pedindo mesmo a minha família, até para eu poder treinar um pouco mesmo. Entendi, entendi. Interessante, né? Tudo começa com o network de fato, né? A gente tem que focar no network, porque é o network onde vai dar toda essa questão do aprendizado, é onde a gente fala que a gente pode errar, né? Errar numa dar uma simulação, depois poder corrigir ali, para que na hora que você for falar com um cliente externo mesmo, né, da sua lista da sua base de contatos, você poder se expressar melhor e entender melhor o perfil dele, tá? Então, assim, bom, o que que nós estamos trazendo? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Está aparecendo a minha tela para vocês? Tá Vocês estão sim, conseguindo tá visualizar? aparecendo. Tá, sim. Tá sim. Então, assim, o que que a gente, no final do ano para cá, a gente vem desenvolvendo, tá? Então, assim, a gente sentiu não só... A gente tinha uma dificuldade muito grande, né, em relação à nossa gestão aqui interna do nosso escritório, né? E junto com essa gestão externa, o ano passado, no período aí na época da Black Friday, eu tentei fazer o lançamento de uma ferramenta onde eu conseguiria gerar leads para os nossos parceiros, né? Para que eles possam justamente fazer isso, aumentar um pouco mais as possibilidades de ganho, né? A gente sabe que o investimento hoje dentro de um tráfego pago, um investimento para vender
né, para fazer captação de leads, ele não é barato. E para quem está começando, né, no mercado, às vezes pode sentir esse impacto, né? Porque assim, nós temos de fato o nosso network, né? Mas o nosso network é limitado. A gente sabe aí que a gente tem, se a gente pegar a nossa lista de contato, a gente vai ter uma limitação aí em relação ao quanto a gente pode crescer, né? Então, assim, a gente tem que estar trabalhando em todas as esferas que possibilita a gente ser visto, né? E trazer maior o funil, né? Porque venda é funil. Então, quanto mais contato eu entro, quanto mais pessoas eu conversar, mais oportunidades irão gerar e, consequentemente, mais fechamento eu vou ter. Então, venda é isso, é funil. E a gente pode dominar totalmente qualquer produto hoje. Se a gente não tiver um bom relacionamento com um bom trabalho comercial, né? Para captação hoje, né? Para captação de contatos, principalmente, porque, lógico, a gente não está querendo só tirar pedido, porque na esfera da rede social você não consegue trabalhar só com tirar pedido. Quando eu digo tirar pedido, é pegar um cliente bonitinho que já vem lá sabendo o que é consórcio, sabendo o que é planejamento e só vou lá passar uma tabela para ele escolher o plano que ele quer e começar a pagar. Isso não existe, né? Então, isso a gente tem que trabalhar essa pessoa, né? Então, mas a gente tem que ter esse contato, né? Então, a gente tem que criar um interesse nele. Então, assim, pensando nisso, e nesses custos gigantescos que envolve o tráfego pago, que hoje a maior, o tráfego pago é a forma mais eficaz para você gerar demanda, né? Você não consegue, por exemplo, hoje fazer que seja pelo seu network, que seja por visita, né, externa, você não consegue atingir tanta gente quanto na internet. Então, isso é fato, né? A gente não consegue chegar a essa quantidade de pessoas, né? Então, por isso que o tráfego pago hoje ele é custoso, ele não é barato, são muita coisa que envolve, conteúdo, imagem, um criativo bem feito, um texto bem elaborado, é, público, estudo de público, então se torna complexo, né? E hoje, graças a Deus, por eu e o Marcelo nós sermos da área de tecnologia, nós conseguimos absorver um pouco, não vou dizer que somos expertises no mercado também de marketing digital, mas hoje nós sabemos fazer, o que diminui os nossos custos em relação a fazer isso daí. Então, como a gente tem esse conhecimento, a gente falou assim, opa, peraí, vamos desenvolver uma ferramenta aí para liberar leads para os nossos parceiros, tá? A princípio, igual eu falei, no ano passado eu tentei, só que a gente tentou com ferramentas já prontas no mercado, e essas ferramentas prontas no mercado traziam um custo muito alto para a gente. E aí a gente não conseguiu viabilizar isso daí para todos os parceiros. Tá? Então, o que a gente fez? Vamos criar a nossa ferramenta. Então, hoje a gente criou a ferramenta Piona Connect. Né? Além dela ser uma ferramenta aí de prospecção, ela vai ser uma ferramenta de gestão mesmo para vocês. Né? Gestão que eu digo, é onde você vai ter o CRM bonitinho para você acompanhar os seus clientes, seus leads. Ela tem um simulador que você pode fazer simulações e gerar propostas de seus clientes. Ela vai ter mais adiante aí
a parte de controle da comissão de vocês. Então, na verdade, ela já tem, né, esse controle de comissão de vocês. Então, vocês vão poder saber quanto que vocês têm a receber de comissão, né? E vocês vão poder cadastrar os gastos, né, operacionais de vocês para poder enxergar de fato se futuramente esse negócio está dando lucro de fato para vocês. Mas hoje nós vamos se apegar a demonstrar aqui a ferramenta em relação ao CRM, tá? Então, eu vou entrar aqui na ferramenta. Você aceita a Stephanie por tá no celular. Obrigada, gente. De nada. Então, essa ferramenta hoje, como que ela funciona, tá? Então, a gente vai vir aqui na parte do CRM mesmo, que é basicamente o pipeline, tá? Então, aqui a gente tem toda a demanda, né? O que que acontece? O pipeline é onde está caindo toda a base de leads hoje, que a gente começou a fomentar dentro do marketing digital, dentro das redes sociais, Facebook e Instagram, tá? Então, hoje a gente tem nossas campanhas rodando, né? A gente criou os anúncios lá, gerou tráfego com perfis de cliente, né? E hoje esses perfis eles estão caindo aqui para a gente, tá? Como que ele cai aqui para a gente? A gente tem um CRM, né, que a gente paga, que é o Piper One. Só que esse CRM hoje ele é muito caro, né? E para mim colocar mais usuários nele, para que eu não precisasse utilizar esse Piona Connect, eu iria pagar muito para poder adicionar vocês. Então, o que que eu faço hoje? Tudo que cai nessa pipeline do Piper One, eu pego e espelho para a nossa ferramenta. Com isso, eu trago essas oportunidades para vocês sem custo para a gente em relação à adição de usuário dentro do Piper One. E aqui eles vão cair como? Se vocês forem ver aqui, ó, por exemplo, vou pegar o de hoje. Vou clicar aqui, ó, ele já tem para mim clicar e já cair no WhatsApp. Então, cliquei aqui, ele já vai me abrir o WhatsApp. Vou clicar aqui, ele já vai me abrir o WhatsApp com o contato do cliente. Basta eu vir aqui e escrever os scripts, que eu vou criar os scripts, né? A gente pode até criar uns scripts para vocês poderem estar iniciando um diálogo e tudo mais, tá? Mas vocês viram que é muito rápido. Cliquei aqui, eu já consigo já falar com ele pelo WhatsApp. Se eu quiser falar com ele, o telefone já está aqui, eu posso ligar para ele. E se eu abrir em detalhes aqui, eu consigo ter uma visão mais clara do cliente, né? Aonde isso vai ser importantíssimo, mas o treinamento a gente vai fazer numa segunda chamada, num segundo momento, né? Que vocês realmente tiverem interesse de utilizar a ferramenta, aonde a gente vai pedir para vocês colocar de fato em qual status o cliente está, se está em contato, se está qualificado, não qualificado, se você está elaborando proposta, se enviou em proposta. E aqui a gente tem as notas, ó. Então, o que que são as notas? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a gente aqui vai conseguir acompanhar vocês. Então, a partir do momento que vocês vieram aqui e colocou assim, ó, conversei com o cliente. Deixa eu fazer no meu, porque esse daqui é um cliente mesmo, então ainda tem que entrar em contato. Ele entrou ontem. Já faz a função. Deixa eu pegar aqui, ó. Então eu vou vir aqui, vou colocar uma nota, ó. Falei com o Gilberto, né? O mesmo solicitou uma proposta de 50 mil de alto, com parcelas de até R$ 600 por mês.
Então, assim, essa informação, quando eu salvo, ela vem aqui para o histórico, ó. Então, eu consigo saber o que vocês estão conversando com o cliente. Então, é uma forma, né, de a gente conseguir acompanhar, né, e até mesmo dar sugestão num contato que vocês fizeram. Aí vocês podem falar, ou colocar tarefa, ligação, ó, falei em ligação, fiz uma reunião com o cliente. Então, aqui são só opções para que anote aqui de forma diferente, tá? Mas, ó, que nem aqui eu tenho aqui qual que é o interesse do Gilberto, 70 mil. Vamos ver lá se o Luiz falou aqui qual que é o interesse dele. No caso, o Luiz não informou, ele só colocou os dados dele, de onde que ele é, e não informou qual que é o crédito que ele está buscando. Mas vocês vão pegar clientes que já tenha colocado o crédito que ele está buscando, tá? E aí, com isso, fica mais fácil a abordagem, porque se tiver o crédito aqui, aí você já vai abordar, né, o Luiz em relação ao crédito. Então, por exemplo, olá Luiz, né, verifiquei que você está em busca de consórcio, né, no valor de... E sempre cita, tá, o consórcio. Por quê? Para ele saber que você está falando de consórcio. Porque muitas vezes o cliente acha que ele clicou lá no anúncio, mas ele não deu nem a mínima para o que está escrito lá. Ele simplesmente viu, por exemplo, a imagem do carro com R$ 300 de parcela, R$ 500 de parcela, e ele se interessou. Então, assim, isso acontece muito, tá, pessoal? Porque o que a gente fala? O lead, o lead não é um cliente que já vem pronto, mastigado, para você simplesmente tirar o pedido, como eu falei lá atrás. O lead, ele é um contato. E a partir desse contato, você tem que trabalhar ele e mostrar para ele que o produto é viável, tá? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês nesse primeiro momento, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um simulador que vai estar à disposição de vocês. Então, por exemplo, eu nem vou mexer aqui nesses dados aqui, só para vocês verem. Numa simulação dessa, ó, vocês vão poder entregar para o cliente, olha que interessante. Vou marcar tudo aqui, só para vocês verem. Ó, eu consigo entregar para o cliente, ó, um planejamento total para ele, ó, e aqui vai sair com o nome de vocês, ó, uma simulação, crédito de 150 mil, o quanto que ele vai desembolsar, né? Aqui tem toda a simulação em 48 meses, primeira e segunda parcela, demais parcelas, as taxas, todo o cronograma, ó, né? Em relação aqui, ó, por exemplo, contemplação, eu coloquei a média de 6 meses. Ele vai mostrar aqui, ó, no sexto mês a estrelinha, ele foi contemplado. Então, ele vai mostrar todo o cronograma de quanto é a média do que o cliente vai pagar durante o consórcio dele total. A mesma coisa aqui, ó, isso é importantíssimo. Então, aqui, ó, consórcio versus financiamento. O quanto que ele vai economizar, acho que está pequenininho aqui para vocês. Mas, ó, o quanto que ele vai ter de vantagem em relação a se ele fizer o consórcio em relação ao financiamento dele. Então, isso daqui você vai poder gerar o PDF e mandar para o seu cliente. Então, eu não quero todas essas informações, eu quero só gerar o KPI, as premissas. Vou mandar só isso daqui, ó. Acabou, eu venho aqui, gero o PDF. Se eu pegar o PDF lá, ó, olha lá. Então ele sai só o cabeçalho, média de contemplação em 6 meses. Sai aqui, ó, olha lá. Já mostra para ele a economia que ele vai ter. Então ele consegue visualizar e você consegue enriquecer a proposta que você está mandando para o seu cliente.
né? Você consegue enriquecer os olhos deles. Então, é esse tipo de ferramenta que a gente quer trazer para vocês, né, a partir desse mês, agora maio. E assim, a gente quer que vocês explorem muito, a gente quer que vocês façam o uso, tá? E aí eu vou abrir lá agora para quem de fato quer, porque vocês vê, a gente tem um grupo aí, vamos pegar aqui, pessoal, a gente tem um grupo hoje de 91 membros, tá? Então, assim, a gente está com 91 membros e, para você ter uma ideia, a gente tem o quê? 10 pessoas hoje na sala? Tá dando isso? 8 colaboradores nas salas. Então, assim, a gente quer começar a funilar isso daí para quem realmente está interessado, tá? E para vocês que estão aqui, a gente não vai cobrar para vocês fazerem os nossos leads por mês. O que a gente vai fazer é uma metinha de tentar gerar uma venda, tá? Então, a partir de maio, a gente vai fazer o quê? Trabalhar junto. A gente quer que vocês explorem a ferramenta, quer que vocês explorem a gente. Para quê? Para que pelo menos uma venda por mês, até para motivar vocês, né? A enxergar o resultado que o consórcio pode fazer na vida de vocês, fazer com que, de fato, vocês vivam do consórcio, né? Então é isso. Eu vou abrir lá no grupo um novo link para um novo grupo. Só aí aqueles que de fato queiram fazer parte disso daqui, vai entrar nesse novo grupo, tá? A gente vai marcar um treinamento da ferramenta e aí sim a gente dá esse start, tá? Eu vi que a Anne levantou a mão. Ficou com alguma dúvida, Anne? Bom dia, Gilberto, tudo bem? Tudo. Oi, bom dia. Não sei se você está conseguindo me ouvir, mas sim, a dúvida que eu tinha, você acabou de responder, que eu ia te perguntar em que momento que essa ferramenta ia ser disponibilizada, e se a gente ia ter algum treinamento para a gente entender tudo certinho. Mas aí você acabou respondendo agora no final. Seria exatamente essa dúvida. Ah, tá. Então, a gente vai. Porque, assim, o que a gente primeiro fez, né, foi justamente isso: marcar hoje para ver aqueles que, de fato, dentro dos 91 que eu falei, 93 membros, estão, de fato, com interesse motivado a trabalhar o consórcio, tá? Então, lógico, tem aqueles que não conseguiram participar, né, devido à correria, provavelmente tem, devido a ter algum compromisso já agendado, enfim. Mas a gente quer começar a trabalhar com quem realmente queira trabalhar e oferecer oportunidade para que vocês possam se desenvolver, tá? E como que é isso? A gente sabe a dificuldade da captação, da prospecção. Isso daí a gente sabe muito bem. Então, o que acontece? Com essa ferramenta, e vocês alimentando ela direitinho, como eu falei, aqui a gente também consegue acompanhar. Então, de repente, a gente consegue te indicar, ó, vai por essa linha ao invés desse perfil de cliente, ele pode ser um perfil, ele é um perfil de parcelinha, então nem vai com tabela select, por exemplo, que não vai adiantar para ele, você não vai fechar negócio. Então a gente consegue acompanhar essas coisas. Eu tenho mais uma pergunta, Gilberto. Não sei se eu posso tirar aqui com você, aproveitando que a gente está aqui em cal. Eu estou conversando com um cliente aqui, um PJ, e assim, é um cliente de grande potencial e ele quer fazer uma carta de um valor bem aquisitivo, bem alto.
E eu comecei a conversar com eles tem 3 dias e eles pediram para eu marcar uma reunião, que é um cliente é uma igreja, né? Eles estão com uma construção bem grande e aí eles me trouxeram a princípio um valor de 2,5, 2,5, 2K. E assim, para mim, o consórcio é tudo muito novo. Eu nunca tinha trabalhado com consórcio. Quem tem me dado muito suporte é uma amiga minha que vende, ela é vendedora da Embracon, e aí quando eu tiro muitas dúvidas com ela. Só que assim, eu queria saber, por exemplo, se eu agendar uma reunião online com esse cliente, e se vocês poderiam me dar esse suporte, essa assessoria, porque é um cliente que vem com muitas, muitas, muitas dúvidas. Então, assim, a princípio eu estou tirando as dúvidas dele com essa minha amiga que é vendedora em Araçatuba. Ela trabalha na Embracon aí. E aí eu sempre, todas as dúvidas dele eu encaminho para ela e ela vai me ajudando e tudo mais. Só que agora eles solicitaram uma reunião online para essa semana. E aí, tipo, eu ia chamar já vocês hoje, né? O Marcelo, no caso, se poderia dar esse suporte, se a gente poderia fazer uma reunião online com esse cliente para. Até porque, assim, eu não vou ter todas as respostas para ele, assim, de imediato, entendeu? Não, mas com certeza, chama a gente, né? A gente marca aí previamente para poder participar junto com você, porque é isso aí, Nani e todos aqui. A gente está aqui justamente para isso. Se não sentiu confiança para, ou acredita que é melhor a gente participar de uma determinada negociação, chama que a gente vai estar todo disponível. Eu tenho o Marcos Andrade aqui, que é um dos nossos sócios, o Marcelo, eu. Então, assim, a gente vai estar à disposição aqui para acompanhar vocês e fazer acontecer. Perfeito, então. Eu agradeço. A Ingrid levantou a mão. Ingrid, acho que ela está com as duas mãos levantando. Levantou duas vezes. Bom, então, assim, ó, alguém tem alguma coisa para perguntar? Porque assim, hoje mesmo foi só para apresentar o potencial da ferramenta em relação a auxiliar vocês de fato nessa gestão, né, e gerar demanda para vocês em relação a leads, né? Como eu mencionei, eu vou estar criando um novo grupo para que a gente para aqueles que de fato for trabalhar junto com a gente dentro dessa plataforma aqui, poder já agendar o treinamento e criar os usuários de vocês. Eu tenho muito interesse. Só eu entrei e você já tinha iniciado a reunião, mas eu só queria entender essa ferramenta. A gente vai gerar algum custo? Qual que é o custo para mim, no caso, aceitando usar, né, e tudo? Porque eu fui até atrás para contratar para verificar essas agências que fazem essas publicidades de lead, divulgação e tudo mais. E eu até tenho feito por mim mesma aqui, tipo, pegando a minha região aqui de São Carlos, fazendo essa divulgação pelo Google, eu tenho feito mesmo. E tem vindo muitas pessoas para mim, até porque aqui na minha cidade não tem Embracon. Então, assim, e também pelo que eu dei uma pesquisada, não encontrei consultor. Então, eu tô fazendo essa divulgação pelo Google. Coloquei um banner gigante no portão da minha casa, um flag banner, e tô fazendo divulgações de todas as formas que tu pensa. Mas assim, o lead ele ajuda muito mesmo, e eu vejo que as pessoas vêm me procurar para entender, pede, eu quero saber como funciona, pensa que é empréstimo e não é empréstimo, né? Então, as pessoas vêm, procuram mesmo, e eu tô vendo que tá tendo muita procura. Faz 2 semanas
essa semana vai fazer 2 semanas que eu me cadastrei junto a vocês. Eu nunca tinha trabalhado com consórcio. É a primeira vez, eu venho de uma área totalmente diferente, que é de departamento pessoal e RH. Mas assim, eu vejo que tem muito potencial, muito, 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 muito. Eu vejo os números e resultados de outras colegas minhas que trabalham nessa área faz muito tempo. Eu fui no cruzeiro lá de acompanhante da minha amiga e eu fiquei impressionada assim com o resultado. E foi o que me motivou a pedir para eu sair da empresa que eu trabalhava. E, tipo assim, eu me joguei mesmo. Tipo, eu falei, vou sair, vou fazer, o negócio vai dar certo. Então, tipo, esse que é o meu pensamento, entende? Então, assim, realmente eu tenho muito, muito interesse mesmo. Porque hoje, ser parceiro é a minha profissão hoje, entendeu? Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte, como eu mencionei, eu não quero, não é cobrar, mas eu não quero gerar uma mensalidade para vocês pagar. Se você foi atrás, você sabe também qual que é o valor hoje de um marketing digital para gerar o conteúdo, para, né, igual eu comentei aqui no começo da reunião, para fazer uma imagem, para gerar um texto, para fazer um impulsionamento. Hoje o impulsionamento é R$ 6 o dia, no mínimo, né, dentro do marketing, do marketing. Só no Meta, né, só o Facebook, Instagram hoje é 6,45 por dia, né, de tráfego. E o que a gente está oferecendo aqui esse tráfego já para vocês, ou seja, o lead já chegando aqui para vocês. O que a gente pede é engajamento de vocês, né? E vamos trabalhar assim, uma meta alcançável, uma vendinha por mês, que seja, para justamente vocês mesmos se motivarem. Então, o que eu trouxe aqui na tela para vocês nesse primeiro momento? Isso é venda. Isso é o que a gente chama de funil. E sem o tráfego pago, então a gente aqui fala, né? Quanto mais reuniões você ter, mais propostas você vai gerar e mais oportunidade você vai gerar. Então aqui imagina, o Joãozinho ele está fazendo 5 reuniões por mês, está mandando 4 propostas e gerando uma venda. Então, quando ele muda esse status, ou seja, ele começa a fazer 40 reuniões, né? Ele consegue gerar uma média de 30 propostas e uma média de 9 vendas. Então, você imagina você ter essa previsibilidade, né? A partir do momento em que você começa a gerar o tráfego e começa a fazer esse nível de trabalho, né? Que é o funil. Não tem como fugir do funil. E aí é onde a gente entra aqui em cima. A gente não consegue fazer funil, depois eu posso mandar isso para vocês, tá? Mas a gente não consegue fazer funil trabalhando só com indicação, porque indicação a gente fica dependendo de algum cliente indicar a gente, então é uma dependência muito grande. A gente não consegue fazer somente com a prospecção ativa, né? Porque olha só o custo que você vai ter de locomoção, né, de estar indo para um lado ou para o outro para poder captar cliente. A mesma coisa o seu network, a sua lista de contatos, uma hora ela vai, não é que vai acabar, mas ela vai ficando cada vez mais escassa. Então aí é onde entra o marketing digital, né? Lógico, o melhor cliente é o indicado, porque aí sim a gente pode falar que é praticamente um tirar pedido, porque o cara já está vindo indicado, o cara já está vindo por um cliente seu que já falou que o negócio é bom, que o consórcio é bom, e basta você fazer uma simulação para ele, praticamente explicar um pouco do negócio, que praticamente a venda está finalizada, né? Agora, o inbound, a gente trabalha duas situações no marketing digital. O lead frio, aí depois a gente vai fazendo uma reunião sobre isso. Mas o lead frio e o lead morno, vamos dizer assim. Por quê? Porque um
a gente joga lá o formulário no Facebook, a campanha, o cliente vai lá, o lead vai lá, preenche o formulário e caiu lá para a gente. Então, esse é o curioso. Ele pode ser um curioso, pode ser uma pessoa que preencheu sem nem ter visto que de fato era o assunto, tá? Isso acontece muito, 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 né? Mas é um contato. Alguma coisa gerou interesse para ele. Então, foi as parcelas lá, eu vi lá o carro por R$ 500 por mês. Cabe a você, né, vendedor, consultor, saber mostrar para ele que assim é R$ 500 por mês, mas funciona assim, 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 né, e explicar que o negócio é bom, tá? E tem aqueles que estão indo, além de ver a imagem lá, ver o nosso anúncio, ele vai para o nosso site, tá? O nosso site tem mais conteúdo ainda sobre consórcio, simulação entre consórcio e financiamento, e aí sim ele clica, é o que a gente chama de morno. Por quê? Porque ele fez duas ações e leu sobre o que realmente está se tratando aquele assunto, né? Então ele entra com um pouco mais de conhecimento sobre o produto. Mas tudo isso é justamente para fazer isso daqui, ó. Tirar vocês de 5 reuniões para 40, 50, 60 reuniões, para que você possa mandar mais e mais propostas e, de fato, ter um ganho melhor aí, né, uma efetivação melhor aí dos seus negócios. Então, isso é venda. Venda é 100% funil. A gente tem que captar mais, falar mais, buscar mais, porque só assim a gente vai conseguir transformar isso em ganhos, pegar mais experiência do produto, né? Por quê? Porque fazendo 40 reuniões por mês, você vai pegar a experiência do produto, você vai surtir, ter mais dúvidas, vai perguntar mais, vai automaticamente. Isso, o primeiro mês pode acontecer? Pode, como pode não acontecer, né? E por que não aconteceu? É onde a gente tem que estudar, a gente tem que ver, né? A questão do que, como tratou o lead, como conversou, aonde falhou ali, ou se o lead realmente não tinha interesse. Então, assim, mas é só assim que a gente vai começando a aprender, né, a gerar resultado de fato. Porque depois disso daqui vira previsibilidade. Então, vamos supor que aqui seja, sei lá, um contrato mínimo aí hoje de 50 mil, 450 mil em venda, né? Vamos por aí uma média de 2%, é 9 mil mês. Então, quer dizer, 9 mil mês não, né? 9 mil no total do contrato. Então, quer dizer, se você falar assim, bom, então eu vou me esforçar mais, vou fazer 60 reuniões, vou fazer 40, vou gerar 18, em média, né? Porque é uma estatística, é uma previsibilidade. Então, você vai estar falando aí em 18 mil mês. Pô, desculpa, mês não. 18 mil de comissão. Então, assim, começa a gerar previsibilidade. Então, você começa a ver, bom, se eu faço 40 e estou gerando 9, se eu fazer 80, a média é que eu gere 18. Pode não gerar, mas a possibilidade é ficar aí nessa média. E aí você começa a ter previsibilidade dos seus ganhos, né? Do que onde você pode chegar. E é isso que a gente quer elevar para vocês. A gente quer elevar justamente isso daqui, para que aconteça isso e, consequentemente, aconteça isso daqui. Beleza? Mas para Perfeito. acontecer, a gente precisa de engajamento de vocês. Força de vontade, empenho, para que a gente trabalhe junto e faça isso daí acontecer.
Legal. Eu não sei as demais meninas que estão aqui na sala, mas, tipo assim, eu tenho percebido que eu tenho muita ansiedade, tipo, de fechamento, sabe? Cara, É normal, tipo assim, presença. semana passada eu acho que eu fiz umas 5, 6 reuniões, enviei as propostas e tudo e tal, e tipo assim, aquela ansiedade de fechar, de fechar, de fechar. Tipo, tem uns que tá pendente que eu tô mandando bom dia todos os dias e tal, entende? Mas assim, da minha parte, tipo, tá me gerando muito essa ansiedade dessa finalização e tal, porque eu vejo que o negócio tá quente, que tem potencial, que vai acontecer e tudo mais. Mas, tipo assim, eu acho que às vezes assim, a ansiedade do fechamento, de ser concluído e tudo mais, É, acaba, tipo, acho que eu acabo falando muito, muito, dando muito, muita, muita informação, assim, tipo, vou falando tudo, entende? Então, assim, eu acho que eu preciso aprender, não sei se tem treinamento para isso, né? Mas eu tô sentindo isso da minha parte, sabe? Então, com clientes assim que vêm falando de propostas muito grandes, então por isso que eu ainda tô insegura, igual esse cliente lá da igreja, né? Que é para construção e tudo mais. Eu já analisei tudo o perfil, eu sei como que é, o que quer. É, eu já falei que pode fazer em cotas divididas e tudo mais, nananã. Mas assim, por causa dessa ansiedade que eu tô assim do negócio dar certo, eu acho que por isso esse, que eu tô insegura de falar sozinha. Fechamento, no caso. isso é o tempo, né, a maturidade que você vai pegar, até porque você vai pegar justamente é, com a sua evolução de pessoas com que você vai falando, né? E é importante você perceber, ter essa percepção sua, por quê? Porque aí é onde você começa a monitorar e começa a melhorar com essa situação, né? Então, às vezes, pô, eu falei demais e acabei não fechando um negócio. Será que foi porque eu falei demais? Será porque eu deixei de falar alguma coisa? Enfim, então, é coisas que você vai começando. Porque, assim, pessoal, muita gente acredita que não, né? Mas venda não deixa de ser um script. É um script. Você vai com um plot, cada cliente ele tem uma necessidade. Mas a partir do momento que você cria um script de atendimento, você consegue é, trabalhar mais, né, as suas assertividades. Então, assim, não deixa de, vai criando isso, vai monitorando, vendo onde você acha que você errou, e aí buscar melhorar essa parte onde você errou, tá? Então, para não ocorrer mais. Então, a gente percebe muito que cliente frente a frente é diferente de você falar com um cliente de internet, né? Então, assim, você vai ter que criar aí uma forma de atender o cliente da internet e criar uma forma de atender o cliente de forma pessoal, né? No sentido do que o script é diferente, a forma de abordagem é diferente. Você não vai conseguir abordar da mesma maneira, porque às vezes igual você comentou aí, às vezes o menos é mais. Então, evita certa situação, por quê? Porque você tem ali o imediatismo. Às vezes você está pegando, por exemplo, o cliente que está fazendo uma construção de igreja, essas coisas, ali tem que ser um trabalho mais delicado, né? É um cliente que tem uma visão mais de planejamento, né? Diferente de um cliente que está ali na internet e quer comprar o carro. Ele quer comprar o carro e ele está afobado para comprar o carro dele. Ele quer comprar a casa e ele está afobado para comprar a casa. Então, são visões diferentes. Eu não sei se o Marcão, se o Marcelo quer falar alguma coisa aí, mas seria isso. Aí a gente vai trabalhando essas cadências depois, a gente vai conversando sobre cadência de atendimento, é,
opções aí a gente trabalha junto em tentar criar script, essas coisas a gente pode ir fazendo junto. Falta 10 minutos. Bom, pessoal, foi a Arne que comentou, né? Esse sentimento de ansiedade ali, Arne, né? Eu sempre fui comercial, né? Desde os meus 16 anos. E é normal. Isso é um sentimento principalmente de bons vendedores, né? Sempre quando eu trocava minha área de vendas, eu ficava nessa fobia, porque a gente quer mostrar que a gente pode, que a gente é capaz. Então, eu acredito que é normal, que você está no caminho certo. O que você talvez tenha que praticar um pouco mais é estudar mais o produto, ter mais conhecimento dele, para ter cada dia mais a capacidade de discernimento de saber interpretar cada caso, né? E técnicas de fechamento. Técnicas de fechamento. Buscar na internet, não só para consórcio, né? Dar uma urgência no cliente, ó, apareceu uma vaga num grupo específico aqui, eu estou com 2 vagas só em nível nacional para esse grupo, e aí vamos aproveitar a oportunidade, não tem coisa melhor, enfim. E nessa linha aí, buscar esse tipo de conhecimento de técnicas de fechamento, né? Se você buscar para dentro do consórcio, melhor ainda, mas técnica de fechamento é técnica de fechamento para qualquer tipo de produto, né? Então, é normal, eu acho que você está certa, essa fobia é relativa mesmo de bons vendedores. Então, se você demonstrou isso, parabéns, e você está no caminho certo. É o que eu te falo. Não tenho muito o que discutir sobre isso, beleza? É o que eu posso passar por enquanto, Então, e o que você precisar, a gente está à disposição. ó, tipo Pode assim, falar. cara, não sei se. Bom dia, Marcelo. É exatamente isso, sabe? Eu falei com um primo meu que tem uma empresa de energia solar em Ponta Grossa. Aí, tipo, ele falou assim: Ah, você não quis vender energia solar pra mim, agora tá vendendo consórcio. Eu Consórcio. falei: Então, exatamente isso. Quero vender pra você e quero que você passe seu funil de vendas pra mim também. Então, E aí, você está no tipo caminho assim, certo. Você está plantando. aí ele falou pra mim, mas você é muito cara de pau mesmo, hein, guri? Eu falei, então, primo, por favor, né, me ajuda aí, né? Eu tô começando e tal. E é tipo assim, ele me passou o CRM dele, tipo, funil de vendas, tipo, de todos os clientes que ele tem, que já são Bom, clientes. Ele me passou, tipo assim, uma planilha gigantesca de contatos. E aí, tipo, ele falou, todo dia ele me cobra. E aí, você já tá entrando em contato com os meus clientes? Aí eu falo pra não, ele, calma, eu tô estudando ainda, não quero passar vergonha, mas vou passar e assim, tal. ó, olha Então, a assim, força dessa lista, né? É uma lista de pessoas que já investem em energia limpa. Então, assim, são pessoas que estão preocupadas com o investimento e o custo das coisas. Só para você ter uma ideia da sim, força da lista que você tem. sim, então, exatamente isso. Então, assim, são clientes que são empresas, são CNPJs que compraram usina solar. Então, assim, a empresa dele é bem grande em Ponta Grossa e ele teve, tipo, essa humildade de me confiar esses clientes dele, que ele disse que só o pós-venda que trata esses clientes, mas ele me passou esse funil de venda deles, esse CRM dele, tipo, todo, a lista dos clientes e tudo. E ele me cobra, e aí, está falando com meus clientes, está falando com meus clientes lá, está divulgando esse trabalho. E tem até dito, né? Ele posta lá nos stories dele do Instagram, meu contato, tipo assim, então tá sendo bem legal. Então, assim, o meu. Eu gero uma expectativa e uma ansiedade, tipo assim, de ter tudo, todas as informações. Por mais que eu veja que são muitas informações. Então, tipo, eu leio bastante, tô buscando muito, muito, muito conhecimento, porque eu vi os resultados da Embracon, eu vi de verdade, tanto que isso me fez tomar uma decisão, tipo, lá dentro do Cruzeiro, falar, não, Isso peraí, era sensacional. peraí, calma aí, eu E posso você estava tirar o junto meu com os salário melhores, né? Os fechando. melhores do É, Brasil estavam ali internos, né? É porque o nosso núcleo é Estava, cara, aí eu vou diferente, né? falar pra você, eu fiquei muito, muito, muito encantada, impressionada. Eu conheci muita gente ali dentro, eu fiz muita amizade com um monte de gente ali. É,
tipo, que falou pra mim, se você quiser ir pra Brasília, eu te contrato lá. Se você quiser vir pra São Paulo, eu te contrato lá. E eu peguei muito contato de gente ali, de vendedores, de supervisores, de coordenador, de sei lá o quê. E eu mando mensagem mesmo, eu falo, eu tô de parceira aqui e tal, eu tô com dúvida nisso, você pode me ajudar Isso nisso, aí. não sei o quê. Cara de pau mesmo, pergunto mesmo, sabe? Então, tipo, eu decidi ali dentro que eu ia mudar de área e sair dali decidida mesmo, esse salário que eu tenho fixo aqui pra mim não me serve mais, eu quero muito mais do que isso. Eu sei que eu posso conseguir atingir, tenho capacidade para isso. E Então eu saí de detalhe, hein, lá Anne? decidida. Detalhe, interno ganha no total 1,1, hein? E olha o nível dos caras. Aqui a gente já tá falando de 2, isso, né? Aqui, e se vocês credenciando a parceria de vocês, podendo chegar a 5,17. Tô Olha a ligada, minha força amiga me disso. falou. Minha amiga me falou, tanto que assim, sabe, eu cheguei tão assim decidida, no dia seguinte, eu entrei em contato com a minha empresa e falei assim, eu vou colocar meu cargo à disposição, vou começar um novo projeto, e a minha coordenadora falou assim, você tá louca, como assim você vai pôr seu cargo à disposição? Falei, sim, estou colocando meu cargo à disposição, se quiser que eu cumpra aviso, eu cumpro, mas a partir de hoje eu vou fazer minha carta de pedido de demissão, porque eu vou iniciar um novo projeto. E eu já mudei meu Instagram inteiro, e já mudei tudo, e já comecei a anunciar, comprei um chip novo e não sei o que, e já comecei a divulgar. Então, assim, o meu projeto pessoal hoje é a Embracon, é isso, entendeu? É o consórcio. Vou ser sincero, Anne, não é conversa de quem tá falando por falar, mas você não tem como dar errado. Não tem como dar errado, entendeu? Você tem mente de vendedora, você já construiu, você já comprou o produto, entendeu? Você sabe onde o produto pode chegar. O que você tem agora é só tempo mesmo, é só tempo de alcançar uma carteira, ter algumas contemplações, e aí o negócio vai acontecendo relativamente subsequente. Não tem como Eu, dizer eu ao sei, contrário. eu sei Porque disso, assim, Marcelo. a gente, assim, o Gilberto aqui, o Marcão, pode dizer mais, a gente já está no ramo há um bom tempo, né? De supervisor, já fui supervisor interno da Embracon, a gente já deu treinamento para mais de 1.000 pessoas, e a gente vê que a mentalidade aqui de vocês, que estão aqui, né, que já falaram com a gente hoje, é diferente. É uma mentalidade diferente de muitos que já passaram. É igual o Gil comentou lá, né, do grupo, tem 90 e poucos, tá? Dos 90 e pouco, a gente sabe que são 5, 7 ali que estão interessados. E nós vamos limpar esse grupo logo, logo. Porque, assim, não adianta a gente ficar falando para espectadores que não estão interessados, né? A gente tem que ter pessoas que têm essa mesma mente, a mente de crescimento, porque você viu o que é ser um vendedor de consórcio, né? Dentro do Cruzeiro. Cruzeiro é espetacular. Dentro da parcerias a gente tem as convenções também. Você vê o nível é maior ainda, mas por que que é maior ainda? Por causa do valor que o pessoal ganha, né? Então, oi, Cara, Ju? eu fiquei assim, por Deus do céu, eu fiquei, tipo assim, impressionada. Falei, caraca, o que eu tô fazendo ainda? Tipo, CLT fechando folha de pagamento, eu tô no lugar errado, eu tô muito no lugar errado. Ó, Tipo talvez isso vai que eu acabar fiquei. aqui a reunião quando a gente volta aqui, o Gui, só para a gente concluir legal aí. Mas é isso, é impressionante, né? A hora que você vai num cruzeiro, a hora que você vai numa convenção da Embracon, não só da Embracon, das outras administradoras, mas a Embracon é sensacional que ela valoriza muito as pessoas que estão com ela, né? Então é sensacional. Top demais. Sou Sim, apaixonado demais. pela Embracon, né? Eu sou apaixonado. A Embracon é sensacional. O que a gente vê de reclamação às vezes são maus profissionais que vendem o produto errado. Mas a Embracon em si é sensacional. Gil, quer concluir? Vê se dá tempo aí. Eu ia falar com você na outra reunião, mas como caiu a reunião, não deu tempo de falar. Eu falei no início, você não estava aqui, que eu não tenho habilidade com o produto. O produto ainda é novo para mim, mas eu já trabalho na área de vendas com produtos financeiros já há mais de 6 anos.
Então, se você precisar de ajuda na hora do fechamento, que eu vi que você falou aí que está com dificuldade, que você fica um pouco ansiosa, afobada no fechamento, se você precisar de ajuda, você pode me chamar no WhatsApp, que a gente bola alguma coisa, alguma técnica, cria uma mensagem padrão para você enviar para os clientes, dependendo do perfil do cliente. Eu tenho muita facilidade com isso. Venda é a minha área mesmo, é o que eu gosto de fazer e eu sei que eu sou boa. Então, eu tenho facilidade com venda. Eu ainda não tenho muito conhecimento 100% no produto. Eu ainda estou estudando o produto porque não é um produto que eu já trabalhava. Mas se você precisar de alguma ajuda aí com fechamento, alguma coisa, você pode me mandar mensagem, tá? Se você quiser, eu me coloco à disposição. Ah, muito obrigada, Stephanie. Maravilha. Perfeito. E é isso, Marcos. É realmente, cara, tipo assim, minha família falou que eu tava louca, né? Porque eu saí de uma empresa muito grande. Eu era analista de departamento pessoal e RH na CPFL aqui em São Carlos. E quando eu cheguei, que eu voltei do Cruzeiro, eu já voltei decidida. Eu já pedi demissão lá mesmo, na festa. Na minha cabeça, eu já estava demitida, né? Então, eu tomei a decisão ali. Quando eu falei com os dois donos da empresa, eu fiquei, sei lá, uns 40 minutos sentada lá, conversando com eles. Na festa que teve lá de fantasia, a gente tava... Ainda tava bêbado ainda, a gente tava conversando, e eu falei que eu era analista de departamento pessoal. Ele falou, você tá no lugar errado. Eu falei, senhor acredita também? Eu também acho que eu tô no lugar errado. Ele, você tá totalmente no lugar errado. Você tem que ser vendedora, você é uma vendedora. Você tá aqui vendendo você, sua imagem, o que você pensa de graça. Então, você é uma vendedora. Então, assim, quando eu contei que, assim, meu pai e minha mãe, eles construíram a vida deles pelo consórcio há muito tempo atrás. Então, tipo assim, a primeira casa foi com consórcio. Eu lembro que a minha primeira moto, meu pai fez um consórcio para mim. Então, tipo assim, eu tenho dentro da minha casa como que o consórcio mudou a vida da minha família, a realidade, assim, tudo mais. Então, eu pensei assim, realmente, eu tô muito no lugar errado. Então, eu me demiti ali mesmo, sabe? Na minha cabeça, eu já saí dali demitida já. Então, e aí, quando eu cheguei na minha casa, eu falei, amanhã eu vou pedir contas lá e tal, na CPFL, e todo mundo falou que eu tava louca, e eles ainda falam que eu tô louca ainda, né? Inclusive, a minha coordenadora me manda mensagem falando, Anne, você ainda pode desistir ainda, a gente não terminou ainda, né, e tal. Falei, não, tá tudo tranquilo, vamos fazer teu consórcio, tal, e tal, e tal. Vamos fazer seu investimento e tudo mais. Então, assim, eles pensam que eu tô louca, né, mas não tem problema. Não tem problema eles acharem que eu tô louca, Mas não tem. você tem muito tempo para errar, você só tem 20 anos, então fica tranquila. Você comentou aí que você está vendendo para uma igreja, né? Isso. Precisa ver o estatuto dessa igreja se permite essa venda. Às vezes não permite. Sim. Tá? Então, levanta isso e fechamento de vendas é muito tranquilo. Ouça todas as dúvidas do cliente, sabe? Monta ali a necessidade real desse cliente e formaliza uma proposta em cima disso. E aí, no máximo 2 ou 3, não faça mais que isso. Não dê muitas alternativas para o cliente, senão ele não compra, ele fica cheio de dúvidas. E aí chegou aquele momento de fazer aquela perguntinha mágica. Alguma dúvida? Mais alguma coisa? Isso aqui te entende? Então, o que a gente precisa para a gente fechar hoje? Vai ser no seu nome, no nome da sua esposa? Vai ser no seu CNPJ, no seu CPF? Dá o fechamento. Não fala, ouça, só fala o necessário. Não descambeita falar coisas, dá informação demais. Você não sai falando sobre o consórcio. O que o senhor está precisando hoje? É um carro novo, é um seminovo, é um imóvel para moradia própria, ou para investimento, ou é para alugar depois? Perguntas que você vai fazer para receber o quê? O que ele precisa? Não fala mais nada. O quanto menos você fala, mais você vende. Ouça mais e fala só o necessário. Responda. Na verdade é isso. A gente pergunta para responder. E responda também o necessário. Fechamento de perguntas, né, Marcos?
O que que você precisa para fechar, né? E passa seu CNPJ para a gente continuar aqui fazendo seu cadastro e dar continuidade na venda. É isso. Senão você dá um treinamento de consórcio para o cliente. Ele não vai ser vendedor, ele é só cliente. É exatamente isso. Eu acho que porque assim, tenho muito esse feeling ainda, tipo, de treinamento em mim, porque eu aplicava muito treinamento para colaboradores, principalmente em integração, então, tipo, de dar muita informação e falar, falar, falar. Então, assim, mas eu fiz mesmo essa pesquisa. Na verdade, foi eles que me procuraram quando eles começaram. Tipo, eu comecei a entregar panfleto lá na igreja mesmo, porque eu vou nessa igreja. Então eu fiz meu cartãozinho e comecei a entregar lá, entregar para todo mundo. Ó, tô vendendo, trabalho com consórcio, sou representante, sou nananã, tá aqui, tá aqui. E aí, esse pastor é muito, muito, muito conhecido e da minha família e tudo, falou que ele tinha procurado a Demicon. Eu falei, de forma alguma, vai fazer comigo, não vai fazer com a Demicon coisa nenhuma. O que que você precisa de mim para entender? Eu quero entender o que que você tem de lá. E aí, tipo, eles marcaram, conversou esporadicamente comigo nesse primeiro dia. Depois eu chamei, lógico, né? Vamos aprofundar mais e tal, o que nós conversamos lá no pátio da igreja, eu quero entender e tal. Então, assim, ele já me trouxe a informação de que eles tinham procurado a Demicon, daqui de São Carlos, e que estavam em conversação. Só que eu já entrei no jogo e falei, não, eu tô aqui nessa igreja faz 1000 anos, né? Então, vamos conversar aqui, né, e tal, e vou trazer as melhores propostas também que eu tenho, né, que a Embracon tem e tudo mais, e vai ficar bom tanto para vocês quanto para mim, e vocês me conhecem, sou membro aqui da igreja e tudo mais, todo aquele negócio, né, então a gente está conversando. Muito bom, muito bom. Vai dar muito certo. Não, é isso então, pessoal. Vamos para cima. Eu vou disponibilizar o link do grupo lá para vocês, aí a gente já marca uma nova reunião. E aí vamos ver se a gente consegue aí nesse começo de maio aí fazer ainda mais bate-papo sobre essa parte de técnica de vendas, técnica de captação de clientes, de repente montar scripts, enfim, para que a gente possa trabalhar junto e aumentar aí os resultados de vocês e trazer aí a Anne já sentiu, mesmo sem ainda estar no mundo do consórcio efetivamente, mas já sentiu aí o espírito da coisa e é bom, vale a pena. Olha, deixa eu perguntar. Você falou com o Juarez e o Guido lá? Então, só para concluir Oi? aqui. Foi o Juarez e Falei. o Guido? Legal. E você viu que como eles são diferentes ao mesmo tempo e se completam? Você viu que interessante? O Juarez, ele é mais comercial. Não sei se você sentiu isso. Não, que não sei o que, tá, ppp. E o Guido já é aquele mais consentido, né? E vai, não, veja bem, vamos aqui, vamos ali. E os dois se completam de um jeito que eu acho bem bacana. Não sei se você sentiu isso entre eles, né? Não, eu senti demais. Assim, eu vou falar pra você, assim, já tive muitas experiências, assim, de trabalho, assim, e tudo mais, mas meu coração pulsou totalmente diferente ali, de verdade mesmo, assim. Tanto que isso mudou, tipo assim, virou uma chave na minha cabeça, sabe? Tipo, ali estavam 33 melhores vendedores do Brasil. Então, tipo, eu não sei quantos mil vendedores a Embracon tem. Tô falando da Embracon, gente, porque Só mais de é 5 o que eu mil. conheço mais de perto, entende? Sim. Então, assim, eu fui de acompanhante. Era para minha amiga levar o namorado dela, ele não pôde ir, ela acabou me levando. Então, assim, de Que presente grande. eu ganhei uma viagem e ganhei ainda um novo propósito também, Isso, um novo sabe? propósito. Interessante, muito legal essa história aí. Dá para virar. Você sabe que a Embracon tem um livro com histórias de vendedores, né? Dá para ser uma história da Embracon aí. E de sucesso. Bacana. E não, é isso, gente. Então, vamos finalizar, né? Com esse depoimento aí muito legal que você falou. Já conheceu um pouquinho do que é Embracon, isso é importante, né? Para a Stephanie, principalmente a Ingrid aí,
que está aí, que não conhecia ainda, né, assim, afinco, o relato da Anne, e tenho certeza aí que vocês vão ter muito sucesso, principalmente vocês três aí. Eu vejo que vocês têm um caminho muito bom pela frente com o consórcio. Sigam a intuição de vocês e o que vocês precisarem, conte com a gente. E a gente está aqui para vocês poderem escalonar da melhor forma possível. Tá bom? Maravilha. Então Obrigada. tá. Gente, sucesso, Stephanie. Ingrid, quer concluir com alguma coisa ou tranquilo? Se quiserem concluir. Tranquilo. Tranquilo, agradeço. Então tá, um ótimo dia aí e esperamos que vocês tenham sucesso com essa nova ferramenta nossa aí, tá bom? E agradecer o Gil aqui, o Gil tá ali também, obrigado, né? Porque o Gil é o nosso geninho, a gente pode falar, né? Né, o Marquinhos? O geninho nosso e Viu? É o ele é muito. cabeça do TI, Então, você o viu homem aí mais a estrutura que tecnológico ele da Fiona. fez, assim, não tinha visto ainda, eu sabia que ele já estava montando CRM e tudo, mas vi que o negócio está bem aprofundado já e parabéns aí pela iniciativa de correr atrás aí, que era um grande gargalo e uma grande necessidade que a gente tem, porque a gente já foi atrás de N empresas de marketing e a maioria promete mais do mesmo, cobra 7, 8 mil reais, 10 mil reais e não entrega nada, a verdade é essa, né? Então, no mínimo possível, a gente vai tentar entregar o máximo para vocês aí. Beleza? Um abraço, gente. Obrigado aí. Maravilha, gente. Obrigada. Perfeito. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.